Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, vocês estão assistindo o nosso programa e veem tudo isso que nós falamos aqui, mas se você quer saber mais como aplicar essa ciência na sua vida, nós temos faculdades trilógicas. A nossa faculdade, ela também trabalha com cursos online, presenciais e online. E esses cursos, muitos cursos livres e de pós-graduação, eles vão então poder ser fonte de aplicação terapêutica para vocês, para a vida de vocês, para os seus amigos, seus relacionamentos. Então nós temos um curso especial de psicossociopatologia ou de gestão de conflitos, que é um curso que já está consagrado. Muitas pessoas fizeram e amam esse curso porque abre a vida psicológica, espiritual, social, para o entendimento do mundo. Temos um curso excelente de psicossomática, medicina psicossomática, como que as suas emoções atuam no seu organismo de forma negativa e como a consciência pode ser um instrumento rápido e eficaz de cura. Isso é uma maravilha, esse outro curso que nós temos. Além de cursos livres, cursos mais curtos, e também vamos ter, temos já, em 2023, vamos dar continuidade ao programa de formação de psicanalistas, né? Temos ainda a faculdade de teologia, que é terapêutica, temos faculdade de pedagogia. Essas duas faculdades nós temos turmas em andamento 100% gratuitas. E outros cursos também de idiomas. Você quer saber sobre a ciência do futuro? Então, é aqui mesmo. Inclusive sobre a tecnologia Kepp Motor, né? A da energética, que então os professores ensinam nesse curso até como você pode aprender a fazer um motor de ressonância magnética, né? Motores ressonantes. Essa tecnologia premiada internacionalmente, que são os Kepp motores. Então, Cláudia, vamos voltar ao gráfico, né? Vamos. Outra vez. Veja lá em segundo lugar qual é o perigo que a pessoa tem se ela o quê? Quando ela só realiza para si mesma. Só faço para mim. E o terceiro? E eu não ajudo o próximo. Quer dizer, eu penso em mim, só realizo para mim, e não quero saber de ninguém, não quero saber do próximo. Eu não tenho interesse pelo bem do próximo. Então, eu estou dizendo o seguinte, a maior parte do ser humano, a maior parte, hein? Vamos dizer 80%, 90% do ser humano, geralmente quando vai na psicanálise, num tratamento psíquico, ele parece muito infantil. O que quer dizer isso? O indivíduo tem jeito infantil. Por quê? Porque ele só se interessa por ele e, no máximo, pela famíliazinha dele. Então, é um ovinho que ele vive. É ele e a família, se ele pode ganhar bem, se ele pode crescer e entrar numa espécie de clã, né? Para ter, assim, a família, essas famílias, assim, poderosas, né? Que ganharam tanto. E tem grupos, assim, que admiram, né? Como é que eles são tão ricos, assim, tão abastados. Doutor Kepp, eu queria também fazer uma referência a essas famílias. Geralmente, como o senhor disse, a pessoa trabalha ou às vezes um casal se une para fazer o próprio clã.
e formam os filhos para esse clã. Só que esse clã passa a ser a fonte das maiores lutas, guerras, disputas, invejas, e os próprios filhos se voltando contra os pais, ou parentes se voltando contra parentes. Então, a família acaba se tornando no maior campo de batalha que existe e de dificuldades. É muito raro uma família, por exemplo, conseguir transmitir o trabalho, a fonte de trabalho, para seus parentes, porque aí é a rivalidade, são problemas de todo tipo, e, enfim, é onde a patologia mais aparece, é na família. Eu, por causa, né, do trabalho analítico, né, eu criei uma ciência que trata da teologia e trata também da filosofia, não como o pessoal, os cientistas acham que sendo ciência, só experimentação, aquela coisinha. Isso é um grande erro. Então, eu escrevi um livro, veja esse aqui, olha. Psicoterapia e exorcismo, né? Estão notando? Então, o pessoal fala, mas o que tem a ver exorcismo? Eu falo, o que tem a ver? O que Cristo veio fazer na Terra, né? Ele veio o quê? Veio exorcizar o demônio, veio afastar o demônio. Não tem aquela cena famosa, né? Ele ficou 40 dias sem se alimentar. Então o demônio apareceu e falou, olha, você está com fome, faz essas pedras se transformarem em pão, você está com muita fome. Então ele falou para o demônio, nem só do pão vive o homem. Aí o demônio levou na montanha e falou, se atira lá embaixo. Que interessante, né? Que você tem os anjos que te amparam. Então, Cristo falou, não tente o seu Senhor e Deus. Olha, ele declarou quem ele era. Não venha me tentar, o que é seu Senhor e seu Deus. Então o demônio levou ele na montanha, né, e mostrou os reinos no mundo, aquele reino incrível, as riquezas do mundo. Falou, olha, tudo isso eu fiz. Imagina que mentiroso, né? Tudo isso eu fiz e te darei se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então a Cristo falou, vá de reto, Satanás, vai para longe. Então, veja que interessante, se o Deus veio à Terra, né, para exorcizar, para afastar a má influência dos demônios, então, como? Então, a maior parte diz que demônio até ajuda, mas é coisa muito interessante essa questão. Quer falar, Suzana? Porque eu tive a oportunidade de traduzir este livro para o inglês junto com Rich Jones. Então, uma coisa que me marcou deste livro foi o que o senhor falou logo do início. O ser humano escolhe seu demônio. Não é uma coisa que a gente é vítima, mas a gente escolhe mesmo. E parece que tem vários tipos. Demônio da luxúria, da avareza, do egocentrismo. Impressionante. E daí, lendo esse livro, a gente pode se libertar disso. E ter uma vida muito mais saudável. Incrível. Então, veja, são 3 prazeres que o ser humano tem e alimenta e vive em torno. A questão da alimentação, né? Principalmente as drogas, questão das bebidas. Né? Se vocês ligam a qualquer filme,
já tem lá o barzinho para servir bebida, tudo mais. E pior ainda, se é droga, né? Se toma droga. Então, é a questão da alimentação. Em segundo lugar, é o quê, né? Money, dinheiro, né? Money, 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 né? O dinheiro que a pessoa vive para ser rica. Ela acha que o dinheiro é o Deus do mundo, que tendo dinheiro tem tudo. Não tem nada. Tem, pelo contrário, muita insanidade e falta de saúde. E também os prazeres, né? Festas, viagens, sexo, essas coisas que causam prazer, que o ser humano vive em torno desses três elementos, né? Agora, o que é importante, a gente pode dizer a virtude, né? De ajudar o próximo, como eu mostro nesse gráfico, é muito pouco. Eu queria comentar, Dr. Kepp, sobre esse seu livro, Psicoterapia e Exorcismo, que eu tenho um paciente que ele era obeso, super guloso, comia demais, né? E com a leitura desse livro, ele conseguiu emagrecer bastante, uns 35 quilos, só com alimentação, controlando a alimentação. Ele falou que ele mudou atitudes, né? Parou de comer tanto açúcar e reduziu muito a alimentação. Ele percebeu essa influência demoníaca, né? Na gula, que ele percebeu, conscientizou e conseguiu emagrecer, voltar a ser mais normal, né? O segundo livro que eu escrevi sobre exorcismo se chama Socioterapia e Exorcismo. Eu quero dizer o que, né, nessa questão? Que a estrutura social é totalmente dominada, né, pela orientação falsa. Por exemplo, vou dar um exemplo da física. A física fala que existe explosão atômica. Que não tem átomo. Então fala porque fala em átomo se não tem. Fala em explosão atômica que não existe. Fala na medicina outra coisa. Fala em bactérias, né? Esses minúsculos bichinhos, né? Que entram no corpo. O sangue, aquilo que mostra, é uma deformação praticamente do próprio sangue por causa da atitude da pessoa. Doutora, está de acordo? Sim, doutor Kepp, tanto que nós convivemos, né, com essas microcimas que são muito boas, elas são necessárias para muitas funções e, de fato, quando a pessoa tem alguma emoção muito descontrolada ou ela pensa muito mal, ela começa a deformar o corpo todo, né, desde as células sanguíneas até o próprio cérebro, os vasos sanguíneos, o estômago. E nisso nós vemos também isso que o senhor estava comentando. A pessoa muito somatizada, ela pensa muito em si própria. Então, ela fica olhando o tempo todo para as doenças, para o que ela sente, para o que ela está imaginando e não para a sociedade. Então, veja agora novamente no gráfico, né? Em quarto lugar, o que eu escrevi. Aí eu já falei anteriormente e repito. A pessoa que não quer ajudar o próximo, não tem interesse pelo bem no próximo e só pensa nas suas vaidades. Então, quem tem interesse em, por exemplo, ajudar o vizinho, ajudar o amigo, ajudar os outros, ou então ajudar a sociedade. Cada indivíduo que nasce no nosso mundo só quer sugar, a ponto daquele famoso, né, Kennedy, americano, John Kennedy, falou para o americano: é importante que vocês não queiram
assim que os Estados Unidos façam algo para vocês, vocês devem pensar como ajudar os Estados Unidos e não esperar que os Estados Unidos façam. Olha, mataram ele, né? É claro que existem milhões de motivos, mas tem cabimento, né? Que o próprio motorista lá que estava guiando o carro atirou nele. Então, por que motivo, né? Porque não havia, vamos dizer, o interesse de que o John Kennedy assim chamasse o americano para ajudar o país e não sugar tudo que o país tem. E Vamos nessa... ver agora o doutor Rodrigo, o que ele acha dessa questão toda do direito. Nós estávamos falando da questão da socioterapia, da necessidade, né, de lidar com essa questão, e eu gostaria de falar sobre as leis, né? Porque a lei, ela acha que ela é a medicina da sociedade, né? Então, existem os problemas das pessoas, da sociedade, e as leis são criadas para tentar resolver, disciplinar, né, os problemas. Mas como as leis são tão materialistas, como a medicina é materialista, trata só o sintoma, mas não trata da causa. Então é totalmente invertido. Então o que acontece? As leis, em vez de resolver o problema, geram ainda outros problemas maiores, como o remédio faz com os efeitos colaterais. As leis erradas, as leis invertidas geram efeitos colaterais. Quer dizer, se você não trata a causa, você vai gerar efeito colateral. Então, muitas leis não servem para disciplinar e ajudar a sociedade, mas para causar ainda mais doença. Então, a gente vê no caso dos Estados Unidos isso acontecendo. A sociedade acaba criando uma legião de monstros, em vez de gerar justiça. Você consegue dar exemplo de uma lei errada? Por exemplo, deixar o indivíduo causar algum mal sem nenhuma restrição, porque o mal tem que ser brecado. A pessoa não é livre para fazer o mal. Ele só é livre para fazer o bem. Então, se o indivíduo sai na rua matando e sai atirando todo mundo, isso é o mal, não pode. O indivíduo não pode ter liberdade, né? Que tenha liberdade a esse ponto, mas existe, por exemplo, essa ideia da guerra, né? Lá, Ucrânia com a Rússia lá. Por que o russo atira no ucraniano e o ucraniano atira no russo? Que culpa tem o povo de que haja lá uma questão qualquer lá em cima e o povo é jogado para se matar? Posso acrescentar, Dr. Kepi, o senhor falando em armas, né? Para lembrar que os Estados Unidos é o país mais armado que existe na face da Terra. Tem mais armas do que pessoas lá. Então, tem pessoas com vários, né, 1000 armas em casa. E tem esses mass shootings, né? Tiros, como que se fala? Mass shootings. Tiroteio em massa. É horrível. Neste ano, 2022, teve mais do que, eu acho que 215, neste ano só. E uma matança de mais do que 8 pessoas mortas no mesmo tempo. Eu estou dizendo que aquele mandamento, né, não matar, não é um mandamento só assim, individualmente, para não matar o próximo. A guerra, se o indivíduo, esses monumentos que tem aí, dos famosos matadores, né, que acabaram com outro país, então são como heróis assim, com estátuas. Isso é
não são indivíduos heróicos, são assassinos. A pessoa que vai na guerra e mata, seja o motivo que for, ele é assassino. Não pode matar em circunstância alguma, e muito menos a guerra, que é a guerra, né? A guerra é a maior loucura, é o excesso de encapetamento que um povo pode ter. Aquele povo lá, russo e ucraniano, viviam bem, né? Se relacionando bem, com uma questão lá que a gente nem entende direito, né? Entraram em luta porque um matando o outro. Senta numa mesa lá, numa mesa redonda, os adversários e conversem, mas não atirar para matar. Entende? Então, essa ideia de que na guerra o indivíduo que mata é herói, não é. Ele é assassino. Só para dar esse exemplo, que não é só na guerra o direito de matar. Nós vemos nos Estados Unidos Pena de morte. a pena de morte, né? Então, o juiz condena, o jurado condena, as pessoas condenam o seu próximo à morte. Então, quer dizer, eu acho que aí não existe, né, nenhuma ligação entre a lei do homem e a lei divina, né? Que não matarás. Então, tudo que o homem faz que não está ligado ao certo, ao divino, não pode fazer. O governo americano, o Estado americano, a lei americana, não pode autorizar esse mal. Quer dizer, o mal não pode acontecer, nem no indivíduo, muito menos no governo, porque do mal não vem o bem, gente. Uma coisa que é má, uma medida má, uma lei que é ruim, intrinsecamente ruim, não vai produzir efeitos bons para a sociedade. Então não tem nem que considerar isso. Foi muito bem falar isso, porque o país que tem pena de morte, o governo é assassino, não pode ter. Interessante que são os países mais atrasados, né? Agora, como é que faz? Se tem pena de morte nos Estados Unidos, na maioria dos estados, né? Como é que fica? É um país atrasado? Como é que fica isso? Porque falar, não, lá na Ásia, no Oriente Médio, eles têm lá os islâmicos, não sei o quê, ou na China. Mas e os Estados Unidos, gente, que é a polícia do mundo, que é o líder, até pouco tempo foi o líder, o exemplo do mundo, com tantos assassinatos, né? Inclusive realizados com a benesse da chamada justiça, né? É para se pensar, hein? Um país que eu acho que provocou o maior número de guerras no planeta foi os Estados Unidos, e é o país que todo mundo segue. É meio chocante isso, né? Porque nós aqui no Brasil sempre seguimos o exemplo americano, né? Então é meio chocante. Graças a Deus estamos no Brasil, que é um país que nunca teve pena de morte. Essa questão do Tiradentes lá do passado é porque o europeu mandava aqui. Então, fez esse ataque a Tiradentes todo, mas era um povo de fora, europeu. Então, nesse sentido, o Brasil é um exemplo. Pena de morte mostra um governo atrasado e assassino. Então, agora estamos com o último minuto, Dr. Kepp. Que mensagem a gente vai dar para os nossos telespectadores? Que os erros, né, o mal e o trabalho de Jesus Cristo é evitar o mal que é trazido pelos demônios. Quem trouxe o mal para o mundo foram os demônios. A morte foi ele que fez, a doença foi ele que fez, a briga, o assassinato foi ele que fez. Todo mal foi o demônio que fez. Agora, vamos dizer,
Nem todos seguem o demônio. Então, nós temos que seguir aqueles que a gente acha que são santos, que são indivíduos bons, belos e verdadeiros. Esse é o lema. Seja bom, belo e verdadeiro. Quem é bom é belo e verdadeiro. Quem é assim verdadeiro é bom e é belo. E quem é belo é bom e verdadeiro. Então, é um triângulo do bem que a pessoa tem que viver. Então, voltamos, né, no nosso Tchau. próximo programa. Tchau, tchau. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.